Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Tema de hoje, geometria plana. Tá? Uma questão do Enem, onde a gente vai explorar a competência da área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Explorar também a habilidade 8. Resolver situação-problema que envolva conhecimento geométrico de espaço e de forma. Ok? Então está aqui uma questão. Fala de uma administração municipal que ele quer fazer 10 placas de sinalização, com esse formato aqui embaixo. O profissional contratado para o serviço fará a pintura de 10 fundos de placa e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros. Então vamos para as informações. Que é 10 placas, falou em círculo, tá? Falou em diâmetro. Lembre que o círculo eu posso ter raio ou diâmetro. Então, diâmetro de 40 centímetros. Esse círculo vai tangenciar o lado de um retângulo. Então, olha outra figura que ele está falando para a gente. Retângulo. Sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros. Então, ele dá aqui o D, que é o diâmetro do círculo, e o H, tá? Para a gente ter como referência. Ele diz, use 3,14 como aproximação para π. Então, observe que ele disse qual é o valor que você vai usar para π. Toda vez que for círculo, não tem jeito, você vai trabalhar com esse valor do π aqui. E a pergunta, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, cuidado com a pergunta final. Ele quer saber a área total das 10 placas, não é só de uma placa dessa aqui. Então vamos lá para o raciocínio. Então ele falou no círculo, está aqui um círculo, lembra do círculo. Só que se eu olhar para a figura, só vou pegar metade desse círculo. Por quê? A outra parte vai ser o retângulo que ele está falando aqui, certo? Então são as duas figuras que você tem, o círculo e o retângulo. O círculo é só para lembrar que você vai pegar só a metade desse círculo na figura aqui, ó, tá? Tá aqui o modelo da placa. Então vamos representar geometricamente. Está aqui o retângulo e o semicírculo. O que é que ele diz? Que o diâmetro vale 40 centímetros. Se o diâmetro vale 40 centímetros, significa que essa base aqui embaixo também vale 40 centímetros. Está aqui, ó. Essa base aqui embaixo vale 40 centímetros. Se ele disse que o diâmetro é 40 centímetros, significa que o raio, ou seja, a metade dele vale o quê? 20 centímetros. Então, toda a distância do centro para a borda desse círculo vai valer 20 centímetros. Ou seja, esse pedaço aqui também vale 20 centímetros. Então, esse pedaço aqui também vale 20 centímetros, porque é o raio do círculo. Tá? Se esse pedaço vale 20 e todo esse H vale 60, se eu tirar 20 de 60, sobra quanto? 40. Significa que essa largura aqui do retângulo vale 40 centímetros. São as dimensões que eu preciso para falar em área. Tá? Então aqui eu vou ter que lembrar de quê? Geometria plana. Quais são as figuras? Esse pedacinho que vem de quê? Do círculo. Eu tenho que lembrar como é que se trabalha com círculo. Porque isso aqui é um semicírculo, é só metade de um círculo. E a outra figura quem é? É o retângulo, certo? Então vou ter que lembrar como é que se trabalha com essas duas figuras no cálculo de área. Como é que se calcula a área do círculo? Como é que calcula a área de um retângulo? Então vamos lá. Está aqui a figura. Primeiro passo, achar a área do semicírculo. Então essa área inicial aqui, ó, esse pedaço aqui de cima. Como é que eu vou chegar nessa área? Eu tenho que lembrar que a área do círculo quem é? Π vezes o raio ao quadrado. Lembre que o R significa raio. Todo círculo tem um raio. Ok? Só que essa área que eu vou achar não é a área do círculo. É só a metade. Ou seja, vai ser a área do semicírculo. Então eu vou pegar πr ao quadrado e dividir por
2. É isso aqui que eu vou ter que trabalhar. Então, como é que eu vou calcular? O π ele disse que eu vou ter que usar 3,14. O raio está aqui, 20 centímetros. Então, coloca 20 ao quadrado. Isso dividido por 2. Então, resolvendo a primeira potência, repete 3,14. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Ok? Dividido por 2. Poderia cortar 400 por 2, dividir logo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês relembrarem como é que se multiplica números com vírgula. Então, vou multiplicar logo aqui em cima. 3,14 vezes 400. Então, vou colocar aqui no cantinho. 3,14 vezes 400. Como é que se multiplica isso? Começa da direita. Pega o zero, multiplica todo mundo lá em cima. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Aí eu vou lembrar que eu vou formando degraus. Cada número aqui vai formar um degrau. Agora eu vou multiplicar esse 0 também aqui do meio. 0 vezes qualquer número também dá 0. Então fica 0, 0, 0. Por quê? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Como são 3 números, eu vou ter que ter 3 degraus. Está aqui sempre deixando o degrau e o espaçamento, certo? Agora eu vou multiplicar o 4 por todo mundo. Ou seja, 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Então vai dar 1.256. Observe que eu nem olhei para a vírgula ainda. O que é que eu faço agora? Como era só 3 números, 3 degraus, já multipliquei. Vou somar os números. 0, não tem ninguém para somar. Abaixa. 0 também vai dar 0. 0 mais 6, 6. 0 mais 5, 5. Repete o 2. Repete 1. Até aqui uma multiplicação normal. Só não esqueça que tinha vírgula. Então vou ter que colocar vírgula aqui no final. Quantas casas para a direita? 2. Então, para ficar 2 casas para a direita, eu vou ter que colocar vírgula entre quem? O 6 e o 0. Ou seja, 3,14 vezes 400 vai dar 1.256. Esse 0 depois da vírgula não tem função. Então, continuando o nosso cálculo, multipliquei aqui em cima 3,14 vezes 400. Então, fiz relembrar para vocês como é que se multiplica com vírgula. Deu 1.256. Falta dividir por 2. Dividir por 2 é achar a metade. Então, metade de 1.256 é 628. 628 o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou achando a área. Então, a área desse semicírculo deu 628 centímetros quadrados. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é achar a área do retângulo. Então, vou calcular a área desse retângulo aqui, cujas dimensões são 40 por 40. Ou seja, esse retângulo, na realidade, é um quadrado. Mas vamos considerar como se fosse um retângulo. O raciocínio é o mesmo, tá? Então, a área do retângulo, como é que calculo? Pega o comprimento e multiplica pela largura. Comprimento é 40, largura é 40. Então, troca aqui, ó. Vai ficar 40 vezes 40. Eu vou multiplicar as duas dimensões, comprimento e largura. Então, eu chego na área do retângulo de quanto? 1.600 centímetros quadrados. Pronto. Calculei a área das duas figuras que tinha na minha placa. Bora voltar para os passos. Primeiro passo, nós achamos o quê? A área do semicírculo deu quanto? 628 centímetros quadrados. O segundo passo, nós achamos o quê? A área do retângulo, que deu quanto? 1.600 centímetros quadrados. Agora eu vou achar a área da placa, de uma placa. Qual é a área total dessa placa aqui? É só pegar a área do semicírculo e somar com a área do retângulo, porque são duas figuras juntas. Então, soma as duas figuras. A área do semicírculo deu quanto? 628. E a área do retângulo deu 1.600. Somando isso aqui, eu vou ter a área da placa de quanto? 2.228 centímetros quadrados. Essa é a área de uma placa. Cuidado com a interpretação da questão. Se ele pedisse a área de uma placa, seria essa aqui, tranquilo. Só que ele pediu o quê? A área de 10 placas.
Então você vai ter que pegar essa área que você achou e multiplicar por 10. Então a área total vai dar o quê? 10 vezes a área de uma placa. 10 vezes 2.228. Isso aqui chega em quanto? 22.280 centímetros quadrados. Então essa é a minha área total da questão que ele quer. Se eu olhar as alternativas, qual seria a resposta certa? Letra B de bola, 22.280 centímetros quadrados. Como já especificou que é a área em centímetro quadrado, não precisa colocar o centímetro quadrado aqui ao lado, ok? Então, uma questão simples, mas que vocês precisam interpretar o raciocínio dela e enxergar as figuras geométricas. Círculo é importantíssimo vocês saberem como é que se usa a fórmula da área do círculo, e a área do retângulo também é básica quando cai uma questão de geometria plana, ok? Espero que vocês tenham entendido essa dica. Até a próxima dica, eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.